Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o pesquisador, professor e fotógrafo Leonardo Vasconcelos. Professor, a gente estava conversando dessa franja, né, de Campos, falamos aí de um tema que eu realmente não sabia, que o Jardim São Benedito serviu como local de execução. O negócio ali deve ser muito sofrido aquela terra, sim, né? Sim. A cidade de Campos inteira, né? Mas nós vamos conversar mais sobre isso. Agora tem um detalhe importante que, se eu me corrija se eu estiver errado, a questão dos cemitérios. Sim. Né? Dizem que ali onde é hoje a Receita Federal já foi também um cemitério. E parece que existe um costume da igreja, né, fazer alguns enterros ao lado. E por que depois de anos os cemitérios saíram dessa área em tese urbana e, pelo que parece, foi para uma área rural, né? Sim, sim. Como é que o senhor explica isso para nós? Bom, talvez seja mais fácil entender isso no estado de Minas do que no estado do Rio, né? Que se eu for a Minas, em cidades como Ouro Preto, como Tiradentes, Mariana, você tem as igrejas com o cemitério ao lado ou atrás e também com enterros dentro da própria igreja, né? Se você chegar na igreja Matriz de Santo Antônio em Tiradentes, você vai ver que o piso dela é todo de madeira, são tampas de túmulos. Aqui na Praça Salvador também tem, né? Aqui na Catedral era assim. Depois que foi feita a reforma, eles mudaram. O que acontece? Se você reparar bem, se for o cemitério do Caju, você vai ver que você tem lá diversos reservados que são ligados a instituições, né? Por exemplo, Igreja do Carmo, Igreja de São Benedito, Igreja de São Francisco, então todas elas, o que fizeram? Tiraram os corpos que ficavam enterrados ao lado e dentro e puseram para lá por causa da cólera. Né? Na época que a cólera começou a tomar conta da cidade, para você evitar essa proliferação da doença, né, com corpos, a gente pode dizer quase que insepultos, né, que você coloca um corpo dentro de uma igreja tampado, não é uma coisa enterrada, né, e também aquela quantidade enorme de corpos em volta, com chuva, lençol freático, ou seja, a forma de proliferação da doença era muito grande. Então, por uma questão de higiene, o que se fez? Tiraram os corpos das igrejas e dos cemitérios laterais, inclusive do lugar que você falou, quer dizer, exatamente do lado da catedral. Entre a catedral e a Receita Federal, no início da década de 1990, foi feita uma obra, né, de readequação ao espaço urbano, baias para estacionamento de carro e tudo mais, e quando levantaram o piso, começou a aparecer a ossada. Aí me ligaram perguntando, nós estamos achando uma quantidade enorme de ossos aqui, o que é isso? Isso é um cemitério. Vocês estão mexendo com o cemitério. Assim, se vocês continuarem mexendo, daqui a pouco vai haver a necessidade de exumação, né, de esqueleto, de cadáver, de tudo mais. Aí a decisão foi, vamos tapar isso, asfaltar e sair desse problema o mais rápido possível. Então, quer dizer, você tem essa saída, né, de garantir a questão de não proliferação de doença, colocando os cadáveres, né, fazendo os enterros numa região fora da região urbana, né, como acontece no cemitério de Caju atualmente. Só que atualmente a cidade foi progredindo, foi avançando e aquilo ficou dentro, está dentro da cidade. Inclusive ali também tem uma tradição, em termos no cemitério do Caju, tem uma tradição de espaço de enterro que tem o cemitério indígena, que é quase atrás da onde tem aquele espaço em que você vai fazer, as pessoas estão sendo veladas e tudo mais, naquele espaço ali que é do cemitério do Caju. Do outro lado da rua? Do outro lado do cemitério. Ali... Atrás daquilo ali você tinha um cemitério indígena. E qual o índio dos Goitacazes? Índio dos Goitacazes. Aquilo ali é preservado? Não, porque aconteceu o seguinte, foi feita uma prospecção arqueológica ali em determinada época, acho que final da década de 1970, início da década de 1980, e esse material que saiu dali foi todo levado para o IAB, Instituto de Arqueologia do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, houve a promessa de que esse material seria devolvido quando o campus tivesse um museu. Quer dizer, Campos tem um museu, mas só que na realidade não tem um espaço físico, que são 6 toneladas, 6 mil quilos de material proveniente dali, né, com urnas como eram feitas na época, né, urna de barro, com o esqueleto dentro, ali enterrado na posição fetal e tudo. Então, quer dizer, você tem vamos dizer assim, uma aula de história na prática fantástica. Só que esse material vir para cá seria realmente um risco, já que nós não temos condição ideal para expor esse material. Né? Se nós estivéssemos na Europa, com toda certeza, você teria uma adaptação de espaço para receber aquele material. Quando se falou em trazer isso para cá,
as pessoas disseram, vamos colocar isso então no primeiro andar. Assim, pegar um prédio, como aquele prédio do museu, que é do século XVIII ainda, e colocar 6 toneladas no primeiro andar é condenar ele. Mas não precisa dizer nem quem teve essa ideia fantástica. Não, assim, a gente não tem nem, vamos dizer autor. Assim, não, a gente não precisa nem, vamos dizer assim, condenar por uma razão muito simples. Lógico, aquilo que eu falei antes em relação à escravidão, às vezes algumas coisas que parecem normais hoje em dia, né, ou pareciam normais antigamente, hoje em dia elas são completamente incompreensíveis, né, motivo de crítica inclusive. Então, cada hora a gente tem Faculdade de Medicina de Campos. Sim. Conta um pouquinho da história dela, o que realmente é de verdade ou de mentira que foi enterrado ali? Sim, ali tinha um cemitério do Quimbira, que era extremamente conhecido, né, extremamente famoso. Quimbira? Quimbira. Por que Quimbira? Eu não sei qual é a origem. É a palavra indígena. Eu até fui à inauguração, existe um espaço de memória que foi criado na Faculdade de Medicina na semana passada, na quinta-feira da semana passada, recebi um convite do Dr. Nélio Artiles, que é o diretor da faculdade, e estive presente lá. Aliás, aproveito para fazer um elogio aqui à ideia, né, e à preocupação em manter a memória da medicina, né, que sofre uma evolução constante e muito intensa. Então, logicamente, um equipamento que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era o suprassumo da modernidade, hoje em dia já está obsoleto. Então, eles fizeram esse trabalho lá e, na ocasião, inclusive, foi dito, foi feita alusão, né, ao cemitério ali e também a origem, né, qual seria a origem desse nome, mas confesso a você que eu não guardei qual é o significado da palavra. Mas ali era o cemitério, né, depois você teve a maternidade, a policlínica e maternidade. Acredito, né, que as pessoas que eram tratadas ali, vinham a falecer, continuavam sendo enterradas. Elas eram enterradas na parte de trás, onde é hoje em dia a Fundação Benedito Pereira Nunes. Estacionamento. Ali onde tem um estacionamento e do lado do estacionamento tem a fundação. Ali então, também nada foi mexido? Ali eu não sei, não poderia afirmar a você se foi ou não, mas com toda certeza aquela região ali foi cemitério também. Ou seja, a cidade tinha diversos cemitérios. Esse hospital de tuberculose? Era Ferreira Machado, isso. Né? Ali também existia enterros ali? Provavelmente não, porque eu acho que o Hospital Ferreira Machado ele já é da época em que existia o cemitério do Caju e é uma proximidade muito grande. Teria razão de ser de você enterrar uma pessoa ali perto do hospital, sendo o cemitério um pouco adiante. Embora o hospital tenha sido criado numa época em que a cidade de Campos também não havia chegado lá. Vamos lembrar que eu tenho a cadeia, que é uma coisa que nunca fica na parte central da cidade, e nós tínhamos, junto à cadeia, o hospital de isolamento. Aquela cadeia antiga, né? Aquela cadeia de 1889. A respeito da cadeia, nós temos uma coisa muito interessante, que antes a cadeia de Campos ficava exatamente na Praça Quatro Jornadas, onde é o chafariz. Sim. Quando Dom Pedro II veio a Campos pela primeira vez, em 1847, ele ficou estarrecido de ver uma cadeia em plena praça principal da cidade, que ali era a praça principal da cidade. Tinha a Santa Casa, tinha a Igreja Matriz. Santa Casa onde é aquele novo shopping ali. Isso. Aí o que acontece? Ele veio, né, e fez aquela, vamos dizer assim, mostrou, né, a surpresa dele, e quando ele escreveu o roteiro da viagem que o Conde Day e a Princesa Isabel fizeram a Campos em 1868, ou seja, 21 anos depois, em determinado trecho ele até usa um português específico, ele fala assim: será que a cadeia pública ainda mascarará a praça principal? Né? Quer dizer, 21 anos depois ele consegue lembrar que existia uma cadeia em plena praça e realmente continuava existindo. Né? Porque como a cadeia nova, entre aspas, né, ali em frente ao Hospital Ferreira Machado, foi inaugurada em 1889, né? Você vê que de 1868 a 89... É um ano depois da absolvição dos escravos. Isso, exatamente. Agora, professor, o senhor falou aí no primeiro bloco que Campos é uma cidade de muitos sofrimentos, né? Sim. Cita alguns pontos históricos marcantes que comprovam isso. Bom, a gente vai ter aí uma área de confronto muito grande, não logicamente na região urbana, mas sim na região rural. Né? Vamos pensar o seguinte: se você pegar a fazenda do colégio, que é o atual, vamos dizer, Arquivo Público Municipal de Campos, aquela fazenda era uma fazenda que foi criada pelos jesuítas. Né? Você tem o grupo, né, religioso dos jesuítas, assim como você tem os beneditinos, mais adiante o Mosteiro de São Bento. Então, essas fazendas, né, tinha, vamos dizer assim, a proposta de levar
a Bíblia, né, a palavra da igreja, catequização, catequizar os índios, né, porque ali era uma região habitada por índios e descendentes de índios. Então, o que acontece? Você tem ali, durante o período que os jesuítas estiveram à frente, uma relação humana. A partir do momento que aquilo é vendido e um outro proprietário toma conta, ali vira uma fazenda de grande porte também, você tem, por exemplo, no solar dos jesuítas, aproximadamente na fazenda 2.000 escravos. 2.000 escravos. Você tem ideia de que você tem uma população de 2.000 pessoas numa fazenda servindo? Por que você tem uma quantidade tão grande? A vida útil de um escravo, nesse período em que você não tinha nenhuma proibição, nenhuma lei de defesa, né, tipo lei do sexagenário, lei do ventre livre, ou a lei Eusébio de Queiroz, que impediu o tráfico negreiro, você tinha o negro com uma mercadoria em larga escala. Eu fui a Angola, fui fazer pesquisa em Angola, né, em Luanda, no interior, Muxima, Kisama e tudo, e lá você tem no Museu da Escravatura a estimativa que eles fazem que tenham vindo para o Brasil nesses séculos todos aproximadamente 4.500.000 escravos. Quer dizer, como você tem essa necessidade, né, e esse consumo de mão de obra em tão larga escala? A vida útil era de 7 anos. O cara trabalhava, morria e botava outro no lugar dele. E a fragilidade do índio fez com que optasse depois pelo negro, né? E não só também, vamos dizer, o índio era da terra, né? Ele sabia muito bem como se esquivar desse tipo de captura. Né? A gente vai ver que esse processo de quilombola que os negros desenvolvem, né? Quer dizer, eles criam um grupamento, vão morar numa região de difícil acesso, como forma de se proteger da escravidão. O índio não precisava buscar isso, ele já estava nessa realidade. Para você buscar um índio no meio de uma mata, há de ser muito mais fácil para ele fugir do que para um português, por exemplo, colocar a mão nele. Então você tem essa problemática, né, de mão de obra, de vida útil muito baixa, então você tem uma mortandade muito grande. Também você tem um conflito muito grande entre os primeiros colonizadores e os índios. Né? Os índios eram extremamente violentos, os colonizadores também se tornaram extremamente violentos e dizimaram a população de índio butucudo da nossa região, que são os goitacazes. Se nós formos, por exemplo, a região mais ao norte, né, mais a São Fidélis e até sul de Minas, você vai ter tribos, né, você vai ter grupamentos indígenas, etnias, né, tipo puris e coroados, que são do mesmo grupamento butucudo da nossa região. Quer dizer, eram índios que viviam na costa, estado do Rio e Espírito Santo, eles vão para o interior justamente como uma forma de sobrevivência, tal o combate que eles recebiam. Então, se a gente for pensar na quantidade de mortes que já foram causadas na nossa região entre escravos e índios, é uma coisa realmente absurda. Mais para a região rural, para a região urbana, lógico que esse tipo de conflito ele é mais atenuado. Né? O Rio Paraíba ele serviu para a chegada não só de mercadoria, mas acredito que também de pessoas. Sim. Existia algum local em Campos onde negros eram vendidos? Qual é o local em Campos onde havia maior mercancia, maior troca de mercadoria? Onde era o ponto fervente do... Olha, você tem aqui em Campos, provavelmente, né, e aí eu posso quase que garantir isso, você tem o Largo do Capim. O Largo do Capim é aquele triângulo formado ali ao lado do Campo Shopping, na Beira-Rio, onde você tem um comércio, tem a noblesse e tudo. Sim. Aquela região, o Largo do Capim, era um lugar onde tinha pelourim, ou seja, era um lugar onde os negros eram açoitados, né, como castigo, e, logicamente, ali era um lugar de castigo, era um lugar de venda também. Outro ponto que você tinha era aquele Largo do Pelourim que você tem ali em frente à Caixa Econômica Federal, no Boulevard. Ali, né, na descida da Rua 7 de Setembro e o Boulevard Paula Carneiro. Então, aquele ponto também era um ponto onde tinha um pelourim, quer dizer, o pelourim que está ali está colocado no local correto, e ali também você tinha o comércio de negros. Mas a gente tem que imaginar essa importância, né, que o Rio Paraíba tinha como hidrovia, né, você fazia o transporte São Fidélis, Campos, São João da Barra, por vapores no Rio Paraíba. Quando Dom Pedro II veio a Campos pela última vez, em 1883, para inaugurar a luz elétrica, ele vem por São Fidélis, vem de vapor de São Fidélis para Campos e aqui chega para inaugurar a luz em 1883. Existe um jornal, eu tenho esse jornal chamado Revista Ilustrada, apesar de ter esse nome de Revista Ilustrada, ele é um jornal satírico, né, de caricaturas e tudo mais.
Esse jornal é um jornal que ele conta a vinda, vem um repórter junto com Dom Pedro II, ele conta a vinda de Dom Pedro II para Campos. É uma coisa fantástica, maravilhosa, a narrativa do jornalista, né, dele vindo pelo Paraíba, eles saem de madrugada de São Fidélis, o dia vai amanhecendo, tem aquela bruma, ele vai compara, né, o reflexo das montanhas a castelos medievais na Europa. É uma descrição extremamente poética e muito bem feita por parte do jornalista. Então você tem essa importância do Rio, né, que perdurou aí até talvez o final da década de 1920, com esse transporte fluvial. Depois entra a ferrovia, né, depois entra a rodovia, e esse tipo de transporte perde espaço, o que é uma pena, né, porque você tem aí uma hidrovia, um sistema de transporte que é muito fácil, né, não é uma coisa, você não precisa asfaltar, não precisa retificar trajeto, não precisa fazer nada disso. É uma pena que a gente tenha perdido esse tipo de transporte. Na Europa, até hoje, esse tipo de transporte é muito forte. Nós temos 3 minutos ainda para terminar o segundo bloco. Não sei se o senhor sabe responder, mas é uma curiosidade. Aquele solado Arizes. Conta-se, já me disseram que não é isso, mas que o Bernardo Guimarães teria ambientado aquele local para escrever a Escrava Isaura. Aí eu gostaria da sua pergunta, só que o senhor vai responder após o intervalo. Estou aqui com essa aula maravilhosa com o professor Leonardo Vasconcelos. Vamos ao intervalo e já voltamos.